Vamos agora aclamar o Santo Evangelho. Quem trouxe a palavra de Deus, nós vamos tomar em mãos o Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Exortando, nós estamos no grupo de oração, iniciando missão, se Deus quiser, iremos perseverar, não importa e ao mesmo tempo não importa no sentido que vai nos fazer perseverar, a capela cheia ou não. Iremos estar aqui, seja 2 ou 3, ou 4, ou 5 ou 6, que outras pessoas possam vir, mas nós iremos estar aqui. O importante é a perseverança, que a gente persevere, né? Se os poucos não perseveram, então acaba não ficando ninguém. Então o importante é nós perseverar nesse grupo de oração, porque a nossa perseverança, a nossa constância e perseverança vai fazer com que um dia eles venham, certo? Mas nós precisamos perseverar em oração, porque quem já leu a história de São Bento já passou por aquela parte em que os monges estavam em oração e tinha ali um espírito maligno que ia ali para perturbar e tirar de estar concentrado na oração e dispersar. Então nós sabemos quem é que não nos quer unidos e reunidos em oração. É o inimigo, né? Inimigo das almas. Não só aqui no grupo de oração, como em todo acontecimento, principalmente na Santa Missa, nos momentos que acontece na capela, o inimigo não quer que aconteça. E não quer que aconteça esse grupo de oração, mas Deus quer que aconteça. E nós iremos, com a graça de Deus e sua misericórdia, perseverar nesse grupo de oração. Lá em Efésios 6,10, não é o que a gente vai ler, mas eu gosto bem de sempre trazer essa palavra. Efésios 6, no início do versículo 10, fala da armadura do cristão. E Efésios 6,17 vem falar que a palavra de Deus ela é a espada do Espírito, uma espada de combate. Então quem tiver a Bíblia em casa, traga no dia do grupo de oração, para que a gente possa acompanhar junto, meditar junto. Tinha uma pessoa que dizia, mas onde você lê? Eu digo, mas traga, só em você trazer a palavra de Deus na mão, ali, até o trajeto, você chegar à capela, você já está em combate. Já está dando um testemunho. São Francisco chamou os seus para evangelizar numa comunidade assim, e ele deu uma volta na praça e voltou para o mesmo lugar, sem dizer nada, sem falar nada. E aí um disse, mas Pai Francisco, o Senhor não nos chamou para evangelizar? Ele disse, nós já evangelizamos. Mas como? A gente não pregou a palavra. Ele disse, só com o nosso testemunho da gente dar uma volta na praça e voltar aqui, o povo nos olhou e a gente evangelizou assim. Então só em você trazer a Bíblia até o grupo de oração, mesmo que não saiba ler, você vai acompanhar e tudo com a palavra de Deus, você já está dando testemunho do seu amor a Cristo, do amor à palavra de Deus. Mateus 5, 17 e 19. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um J, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Bom, meu nome é Pedro Rondinelli, faço parte do grupo de oração Testemunho da Luz. Sou membro ativo na corrente de graça Renovação Carismática Católica. Estive por um tempo que Deus chamou a coordenação de cidade. Hoje tem nosso irmão Cícero José, que vocês já conhecem, já veio aqui. E sirvo no Ministério da Pregação, embora também o Senhor me chamou a fazer missão, semeando a cultura de Pentecostes. A missão Semeando a Cultura de Pentecostes é a fundação de grupo de oração aonde a comunidade ela deseja. É uma missão que eu gosto de chamar paulina, porque é uma missão que se passa um bom tempo na comunidade, uns 3 anos ou mais, para que o grupo de oração ele seja ali criado e deixado com suas estruturas que necessitam para que o grupo possa caminhar ali com os que o Senhor vai suscitar dentro da própria comunidade para assumir. E que nós possamos perseverar. As pessoas partilham muito, mas como foi bom, Deus tocou, que maravilha. Mas que não fique só nisso. Foi bom, foi ótimo, que maravilha, que coisa boa estar aqui. E depois não assumir, mas sumir, desaparecer. Não, é preciso permanecer, é preciso ser fiel, é preciso termos compromisso. Perseverança. Eu sei que há dias que vai ter pessoas que não podem vir, isso é normal, é compreensível. Quando eu digo perseverança, é que a gente esteja sempre aqui. Você faltou hoje por um motivo justo. Aquele que faltou na quarta-feira passada por um motivo justo, veio nessa, já substitui de certa forma assim questão da gente poder ter ali pessoas como grupo que vai estar em oração. E se puder estar todos, maravilha. Se não, às vezes nem eu vou poder estar. Isso é compreensível. Mas não estar uma quarta não quer dizer desistência. Quando se diz perseverança, é não desistência. Não é que tem que estar toda quarta, fiel, faço, show, eu faço só. Que bom que fosse, mas a gente sabe que não é assim. É que a gente persevere. Tenha perseverança, não desanime, não pense em desistir, não pense em recuar, não se deixe levar pelas ondas deste mundo que querem nos fazer desistir das coisas de Deus. É assim as ondas, a gente vai remando para ali, aí vem as ondas o contrário, vem o vendaval vem o contrário que eu digo, a gente reza, pede e não vê, Às vezes vê o contrário, Coisa se enfureceu mais ainda. Parece que a gente mexeu no ninho ali de formiga que estava quieto, quando começou a intensificar as nossas orações em determinada situação, A gente mirou naquele alvo, mas é preciso perseverar. Que tenhamos perseverança, porque Deus, Ele há de nos honrar, Ele há de nos atender. A palavra de hoje,
que a igreja nos traz na sua santa liturgia, vem dizer: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas, mas não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Então, quem é o perfeito é Deus. Cristo Jesus é a perfeição. É uma passagem que diz: quando vier o que é perfeito, o imperfeito não terá mais lugar. Então, Cristo é o perfeito. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. E como foi a perfeição da eloquência do Cristo? Como foi a perfeição que Jesus mostrou? Onde se dá a perfeição da pregação. Onde se dá a perfeição de qualquer pessoa que se trabalhe na igreja. Essa perfeição, ela se dá pela vivência, pela entrega, pelo testemunho naquilo que você acolheu, naquilo que você assumiu na casa de Deus para cuidar. Então, a perfeição que o Cristo nos traz é um ensinamento diferente dos demais que já tinham na época que ele chegou. Quando Jesus chegou, ele encontrou sinagogas, ele encontrou um povo que se reunia para orar, para rezar o Torá. Ele encontrou essa realidade religiosa na época, só que não estava de acordo com o que o Pai queria. Será que se Jesus hoje ele entrar nas nossas igrejas, capelas, falando para nós católicos, será que está tudo conforme o que ele quer? E aí fica um ponto, para a gente, ponto de interrogação para cada um de nós, se realmente está do jeito que Deus quer. E falando da igreja, povo, templo do Espírito Santo, que somos nós, se Jesus nos olhar dentro de nós, estamos da forma que ele quer? E aí, cada um de nós, sinceramente, iríamos dizer: não, Senhor, não estamos da forma que Tu quer. A gente quer estar como Tu quer que a gente esteja. A gente quer ser como Tu queres que a gente seja. Mas, como disse São Paulo, não faço o que quero e acabo fazendo o que não quero. Quero agradar e às vezes desagrado. Por isso que São Paulo constatou e ele disse: o pecado ainda em muitos pontos ele me vence. Ora, se São Paulo disse isso, quem somos nós? Mas nós não podemos desistir. Devemos continuar firme. Jesus é o perfeito. Vai lá em Mateus 5, nós chamamos Mateus 5, e se a gente for lá para o versículo 48, ele diz: portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. No último versículo desse capítulo que nós estamos, Jesus, ele dá uma ordem. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. O nosso modelo é o Pai. É Deus que é perfeição e nós devemos nos esforçar para que tudo que nós estamos a fazer, principalmente para Deus, façamos com perfeição. E essa perfeição, gente, não se dá a gente fazer tudo sem erro. A perfeição é... Como nós podemos entender essa perfeição que Deus quer? A gente pode ir lá para o início da Bíblia do Gênesis e a gente vai ver duas pessoas que ofertou a Deus. A oferta de Caim e a oferta de Abel. Caim era lavrador, cuidava da terra, era agricultor. Ele preparou os frutos, ofertou ao Senhor. E Abel era pastor, preparou também das suas crias, ofertou a Deus. Ambos ofertaram, mas diz a palavra que a oferta de Caim Deus rejeitou. Ora, será que a oferta de Caim não foi perfeita? Só a oferta de Abel que foi perfeita? E aí, meus irmãos, o que foi que aconteceu nessa oferta de Caim? Caim fez meramente para cumprir um preceito. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu tenho que pagar o dízimo, eu vou pagar. E não escolheu o melhor, o que sobrava. E o coração de Caim não deu.
Porque a gente pode fazer um gesto físico, né? De chegar e dar, mas o coração não deu. Então essa perfeição que o Senhor está dizendo, é a perfeição que Deus procura em nós, é uma perfeição, meus irmãos, uma perfeição de que o nosso ser esteja entregue àquilo que nós estamos fazendo para Deus. Tu acha que Deus quer nosso dinheiro? Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não é mendigo não, gente. Deus é quem nos dá. A gente, quem lembra, vocês lembram, já passou por essa passagem da viúva, da oferta da viúva. Muitos ricos ofertando tesouros lá no momento da oferta na igreja. Veio uma pobre viúva que ofertou a menor moedinha que ela tinha, e a palavra diz que aquela pequena moeda era tudo o que ela tinha para o sustento dela, e ela ofertou ali. E Jesus, olhando, disse aos seus discípulos: olha, aquela pobre viúva ofertou mais do que todos que colocaram aqui, porque ela deu tudo que ela tinha para a sua sobrevivência, e esses deram o que sobraram. Então veja como é a perfeição que o Senhor está dizendo aqui. Serem perfeitos, essa perfeição é a entrega do nosso coração. A entrega do nosso coração. Então Caim não deu, Caim quis cumprir um preceito, Caim quis ali, tem que ofertar, então eu vou dar também ali. Cumpriu. Quando Deus avaliou, não é que Deus não quis receber, é porque Caim não deu. Ele não deu, meus irmãos. Ele não deu. E Abel fez aquilo com amor, com toda a entrega, com todo o coração dele ali, naquela alegria de poder ofertar a Deus. Então, quando a gente for ofertar, oferte com alegria, não oferte como peso, não. Vou ter que dar ali a festa da capela, vai fazer a construção, vou dar para não passar feio, vou dar por isso, por aquilo, não. Tem que dar com coração. O coração tem que acompanhar aquela oferta, porque a sua oferta vai valer para Deus. E o que mais importa? Às vezes eu posso dar e fazer uma obra muito grande numa comunidade que eu dei a minha oferta, deu para construir tanta coisa. Mas e aí, Deus recebeu? É onde está. Deus acolheu? Você deu realmente no sentido, eu vou ofertar aqui a capela do País São Bento, está precisando de terminar isso, aquilo, eu vou ofertar porque aqui é um lugar de oração, e aqui é onde o povo vai ter um encontro com Deus, eu quero ver essa capela terminada, eu tenho amor, eu tenho fé. Aí é outra conversa. A gente vai também crescendo espiritualmente naquela construção, né, que está acontecendo de uma ermida como essa na comunidade. Ela vai sendo construída e o povo também vai sendo construído espiritualmente. É assim que deve crescer as construções das ermidas, né, das capelas, crescer juntamente com a construção de Deus na vida de cada irmão e irmã que participa naquela comunidade. Então não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Então Jesus, ele viu aquela realidade, ele diz: vocês estão pensando que eu vim aqui para mudar tudo, para abolir a lei, para trazer agora, dizer que vocês estão todos errados. Não, não vim abolir. Eu não vim abolir, mas eu vim aqui para dar Eu não vim abolir a lei, mas sim para levá-los à perfeição. Olha que coisa linda. Eu não vim abolir o trabalho de vocês, mas eu vim aqui levar a perfeição. É isso que Jesus está dizendo. O que vocês estão fazendo é louvável, só que precisa ser aperfeiçoado. E essa perfeição era porque Jesus via muita vaidade. Jesus não via verdade. O que é que eles fizeram da casa de Deus? Aquela passagem que Jesus entra e pega um chicote e começa a expulsar ali os vendilhões dentro do templo. Jesus diz: meus amados, né? Embora que ele não disse isso, que ele estava meio chateado. Ele desceu, foi a chibata, tem gente lá dentro. Mas ele diz: a casa do meu pai é casa de oração, vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então a perfeição é essa. É a perfeição de que o nosso coração esteja entregue. Se eu venho aqui para nós iniciar a fundação do grupo de oração, que eu venha com o meu coração entregue. Aquela experiência que um dia mudou minha vida, eu quero que outras pessoas tenham.
Que vocês tenham um encontro com Cristo, muito mais ainda. Vocês têm um encontro com Cristo, vocês têm Cristo, mas aprofundar cada vez mais, fazer cada vez mais essa experiência acontecer em nossas vidas. Viver cada vez mais essa experiência íntima com esse Deus que quer ser íntimo de cada um de nós. Fazer a experiência de Pentecostes, do derramado Espírito Santo na nossa vida, que nos tira, dos bancos e nos coloca ali à frente, que desperta em nós o dom de cada um, o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de pastorear, o dom de administrar. É o Espírito Santo que vai trabalhando em nós. Eu não sou capaz, é o Espírito Santo que te faz capaz, é a graça de Deus que te faz capaz. Nunca pensei que eu ia poder um dia estar em público pregando a palavra de Deus. Era muito tímido. Quando o santuário da Mãe Rainha chegava na comunidade que eu morava na época, comunidade rural, não tinha capela, só a caminhada da Mãe Rainha na época, eu me escondia porque eu tinha medo de me chamar para rezar uma Ave Maria, de mãe me chamar, da mulher, da coordenadora me chamar. Eu me escondia. Às vezes eu saía pela porta da cozinha lá, corria, porque eu tinha essa timidez. E hoje Deus me deu a graça de estar nessa missão, porque é o Espírito Santo, meus irmãos, que faz essa obra. E quer fazer na vida de cada um de nós. Todos nós somos chamados, todos nós somos pregadores, somos missionários. Essa palavra lhe é confiada para que você leve a outras pessoas. Tem uma santa na igreja, Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela se tornou padroeira das missões, vivendo no convento enclausurada, vivendo ali no convento que não pode sair. Era aquele convento fechado e ela não podia sair. E, no entanto, se tornou padroeira das missões. Ora, como que pode? Padroeira das missões, se nunca saiu nas missões. Era o desejo no coração de Santa Teresinha, de ser uma missionária, sair aí longe levando a palavra. Como a realidade dela era enclausurada, ela vivia a vida intercedendo pelos missionários, intercedendo pela missão, intercedendo por aqueles que levavam a palavra, de tal forma que a igreja reconheceu ela como doutora e padroeira das missões. Então você também é missionário, missionária, ao chegar em casa, falar desse momento, falar do que Deus fez, do que Deus falou, do que Deus te exortou nessa noite. Então, entendamos essa perfeição que Jesus vai trazer. Jesus está dizendo, eu não vim abolir, gente. Eu não vim aqui dizer que esses bancos estão errados, que essa porta está no lugar errado, que o altar está no lugar errado. Não, eu vim, o que é que Jesus diz aqui? Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. E essa perfeição, volta a dizer, a entrega do nosso coração naquilo que nós estamos fazendo para Deus e não para os homens. Primeiro, Deus. E quando diz não para os homens, não é que a comunidade ela não vai ser beneficiada. Não é que o povo não vai ver sim, nós não somos invisíveis. Tem gente que diz, é preciso que Cristo apareça. Gente, Cristo já é aparecido demais. Cristo é Cristo, Deus é Deus. É preciso que Cristo apareça, que eu diminua. Não, Cristo já é Cristo. Que eu pregue ou que eu não pregue, que eu faça missão ou que eu não faça, Deus é Deus e continua sendo Deus. Mas não tem como você exercer um ministério para Cristo ou fazer um trabalho para o Senhor que o povo não vai lhe ver e você não vai ser visto, você não é invisível. Agora, a perfeição se dá, essa perfeição é o que está aqui dentro.
As palavras podem dizer uma coisa, os gestos podem até dizer uma coisa, mas pode ter outra coisa escondida aqui. Às vezes a pessoa até aparenta ser brusca, ter sido mal educado, ou ter tido isso, aparenta, mas o coração não foi nada disso que aparentou. E aí Deus quem sabe. E às vezes a pessoa aparenta toda a santidade, que não demonstra nada disso, e o coração está todo contaminado. A comparação do túmulo caiado, né? Jesus fez essa comparação do túmulo caiado com os fariseus, porque eles aparentavam a santidade, eram aquelas roupas com trechos do Torá, da lei, né? E aparentava a santidade. Jesus diz, vocês são túmulos caiados, bonito por fora, mas cheio de podridão por dentro. Aí Jesus disse também que adianta você se preocupar em lavar o copo por fora, o prato, se não lava por dentro. Então, é essa perfeição que o Senhor está falando, gente. É essa perfeição. A perfeição de que o nosso trabalho, que nós estamos a fazer, seja no Ministério da Palavra, seja qualquer coisa, seja até limpar aqui a igreja, você vir limpar o altar, varrer com aquele amor, com aquela alegria de estar sendo útil para Deus. Meu Deus, que graça grande, gente, a gente poder chegar numa capela dessa aqui e começar a limpar um banco desse aqui, varrer, e aquela sensação, meu Deus, que coisa boa poder estar servindo na tua casa. Está fazendo aqui em teu nome, é para ti, Senhor. Às vezes chega um, não reconheceu, chega outro, não reconheceu, e a gente dá aquela alegria, porque a gente sabe que Deus está vendo, que Deus está recebendo esse trabalho como oferta. Quando a gente foca, meus irmãos, nisso aqui, nesse verdadeiro sentido da gente servir, a gente não vai desistir, não, por pessoas. Não vai. A motivação não vai ser pessoas, nem a desistência não vai ser pessoas. Não. A gente vai continuar firme no nosso serviço. Vai continuar firme no nosso trabalho. É bem verdade que Jesus disse, né? Sacode a poeira aqui, vai ali, vai acolá, mas não desista. Então aqui, versículo 18, pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um J, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Então ele diz que não veio abolir essa lei, porque vai passar céu e terra, mas essa palavra não vai ser interrompida, né? Não vai ser ignorada, ela tem que acontecer. A gente vê Cristo dizer, é preciso que se cumpra aquilo que está escrito do Filho do Homem. Foi assim que ele dizia? É preciso que ele seja morto, é preciso que aconteça isso e aquilo, e tudo aconteceu. Tem uma passagem que dizia no profeta, foi encontrado entre malfeitores. Aí ele disse assim, olha, vão lá e pegam umas espadas, porque é preciso que a palavra se cumpra todinha. Ela se cumpra por completo. Foi encontrado entre malfeitores, que era para encontrar ele, e ali tem alguma arma ali. Aí é onde São Pedro lá está com a espada, e quando vão lá para pegar Jesus, os guardas, Pedro corta a orelha do soldado, Jesus vai, orienta Pedro, calma, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ele é ferido. Guarda a tua espada, ele já tinha cortado a orelha do soldado, e aí Jesus vai pegar a orelha do soldado, restitui novamente, e aí diz, se é a mim que procurais, deixais que estes vão embora. Então a gente vê o Cristo dando a vida pelo que ele pregou. E aí? Dando a vida pelo que ele semeou, o que ele anunciou, ele estava dando a vida ali. Ei, eu estou aqui. Deixe que estes vão embora. E dar a vida, meus irmãos, é a gente, mesmo na cruz, no sofrimento, a gente poder estar aqui. Mesmo na dor, só Deus sabe como você veio, só Deus sabe o que você passou, como você está aqui, mas você está aqui.
Quantos queriam estar aqui? Então Jesus sabe. Então a tua vinda aqui, na realidade das dificuldades diversas, mostra essa perfeição. A perfeição se dá pela entrega do nosso coração. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. E a gente vê hoje, meus irmãos, como a palavra de Deus ela está sendo usada de forma totalmente errada e podemos até dizer de uma forma diabólica. As pessoas são muito enganadas. As pessoas, tem alguns que para pregar essa palavra, eles precisam que pague para eles pregar. Tem que receber dinheiro. Se reúne ali umas pessoas e ali tem que ter dinheiro. Eles cobram e as pessoas até pagam. Outros não sei o que é que se tem a dizer mais que a gente vê nessas redes sociais aí. É um pregando e dá um chute ali, a pessoa cai. Aí dá um outro chute assim de longe, a pessoa cai. É umas coisas absurdas para dizer que é o derrubar do espírito. É umas danças toda desmantelada mesmo ali. Tem nada a ver. É outros dizendo você tem que dar tanto aqui para receber um montante maior. E as pessoas vão. Os falsos profetas. Jesus disse, recebei de graça e de graça dai. Se Deus te deu o dom de pregar a palavra, de graça tu recebestes e de graça tu vai dar. Tu vai exercer teu ministério de graça, não vai cobrar nada por isso. Pelo contrário, missionário e profeta, ele até custeia a sua ida, para não ser pesado à comunidade. Como foi que Paulo fez? Foi assim que Paulo fez. Paulo disse, eu trabalho com minhas mãos para não ser pesado a ninguém. E São Paulo foi o homem que correu o mundo todo aí pregando, evangelizando. E ele disse, eu trabalho duramente com minhas mãos para não ser pesado à comunidade. Eu tenho o direito. Oi? Tá certo, correto. E ele disse, eu tenho direito. Eu tenho direito se eu prego o evangelho e viver do evangelho. Mas eu nego, vou trabalhar com minhas mãos. A não ser que seja uma realidade de uma vocação, aí a gente volta, a pessoa tem uma vocação, deixa tudo, deixa casa, deixa pai, deixa mãe. Não vai optar pelo sacramento do matrimônio, quer viver para servir a Deus. Então, se essa pessoa vai dedicar a sua vida toda a servir a Deus, a comunidade, ou seja, a comunidade ela tem que ajudar, sustentar, na realidade, que é o padre, né? A vocação do padre. O padre, ele estuda, ele poderia ser o quê? Um doutor, poderia ser ali um advogado, porque o estudo do padre é muito. Mas a vocação chamada de Deus é para ele ser padre e cuidar de uma comunidade, ser pastor. E aí como é que ele vai viver? Então a comunidade da qual ele vai cuidar, vai viver da doação. A doação dos bons corações, cuidar daquela igreja, daquela comunidade e ali tirar o mínimo do seu sustento naquilo que é o básico, o necessário à sobrevivência. Mas a gente vê pessoas aí, gente, mansões, esnobando, mansões, tudo à custa da boa vontade das ovelhas, do povo. E não é bem assim. O Evangelho é bem claro, de graça recebestes, de graça dai. Então a perfeição, meus irmãos, a perfeição que Cristo fala, que essa perfeição do nosso coração está entregue àquilo que nós estamos a fazer para Deus.
Se o meu coração está entregue, eu tenho verdade com Deus. E se eu tenho verdade com Deus, eu não vou usar de má fé. Outros sabem que há 3 coisas, né, que atraem multidões nas coisas de Deus, principalmente os curiosos. É manifestação e expulsão de demônios, prosperidade, falsear as prosperidades que se testemunham, falsear supostos demônios que se é expulso, falso testemunho. Ou seja, tem certos locais que se combinam com a pessoa que ela vai falsear ali que está com espírito maligno. Aí está ali não sei quantas câmeras filmando. E ali a pessoa finge que está com espírito, e aquele suposto servo de Deus também vai ali e vai fingir tudo uma farsa que está expulsando. Não tem nada a ver, tudo combinado. Expulsa e aí começa o povo, eita, olha, ali tem um poder de Deus, aí já vai chamando mais gente, aí começa ali, aí depois vem o golpe, né? Cobrar. Eu digo isso porque uma pessoa me testemunhou, uma senhora da cidade, ela me testemunhou o seguinte, que ela tem um filho, que ainda hoje ele tem problema com alcoolismo. E ela estava em outra cidade visitando outro filho e preocupada com esse filho que tinha ficado, né, na cidade de Brejo. E ela disse que num certo momento ela teve um sentimento que ele não estava bem, que aconteceu alguma coisa com ele. E realmente tinha acontecido, né? Ele tinha vindo embriagado e tinha caído ali no canal. Se machucou todo, foi levado para o hospital. E ela começou, quando ela veio, na visita ao seu filho em outra cidade, ela começou a frequentar uma determinada igreja aí. E lá falou para um suposto pastor essa situação, o sentimento que ela teve e o que aconteceu. E ele disse que era um demônio que estava nela. Esse sentimento foi um demônio. Nada a ver. Um demônio? Sim. Um espírito maligno. Oxente, um espírito maligno se assustou, pobre senhora. E agora? Ele disse, não, tem que expulsar. Aí ela disse, expulse. Ele disse, tem que pagar. Acredita? Ele disse, não, isso não é piada não. Ele falou assim, falou assim, tem que pagar. Misericórdia. Cria-se o demônio, eles criam um demônio que nos... Depois recebe o dinheiro e tira o demônio que não existe, que eles criaram. E Jesus vem dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E as pessoas... É erradíssimo, e pega as pessoas fragilizadas, pega as pessoas... a mente um pouco cansada, a mente cansada. Pega uma mãe às vezes aflita com o filho assim, aí dizia assim. Quantos que enganam, gente? Que isso é muito doloroso, isso é muito cruel. Você pegar um pai de família, uma mãe de família que já está na cruz numa situação do alcoolismo, de uma dependência química de um filho, já vem triturado. E a pessoa usar de má fé, enganar essas pessoas que estão bem vulneráveis, porque o que mais quer aquele pai, aquela mãe é a libertação do filho, da filha. Aí chega uma pessoa que oferece ali a libertação tão fácil que ilude naquela dor. Isso é cruel, isso é terrível, isso é um pecado muito grave. Enquanto que o próprio Cristo disse, recebeu de graça dai. Recebeu de graça dai. E essa perfeição que o Senhor diz que veio trazer essa perfeição, é essa verdade.
que a gente não seja enganador. Nem engane, nem se engane. A palavra diz, de Deus não se zomba. Fazer essas coisas é achar que zomba-se de Deus e sai tudo bem. Não sai tudo bem, não. Deus zela pelos seus e Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Quer ter as coisas? Não existe outra forma que o Senhor deixou de ter as coisas. Trabalhando. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Acorda cedo. A palavra diz o quê? Olha para as formigas, preguiçoso. Como é que as formigas faz? É miudinha, mas trabalha ali, 24 horas trabalhando. Provendo para o inverno. Vai trabalhar, preguiçoso. Quem não trabalha, mendiga. Ou então vai ser o enganador do povo. Mas só engana até enquanto a verdade não chega. Demora pouco. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. É Cristo. Então, a nossa igreja, graças ao meu bom Deus, falando para nós católicos, é mãe. E sendo mãe, é mãe, né? Mãe é mãe, já está dizendo. A mãe, ela pode ter 10, 20 filhos, pode ter ali 9 santos, e só um dá trabalho, ela ama do mesmo jeito, e ainda dedica mais tempo àquele que dá mais trabalho, na esperança de que ela possa trazer ele para o bom caminho. Porque a igreja é mãe, e mãe é mãe. No livro que ele estava procurando. Ela disse, então, se não tiver lugar para meu filho, para mim também não tem. Ouviu essa história? Achei muito bem, Nossa Senhora. Então, se Nossa Senhora é assim, nós também, mães, vê assim, só que é o melhor para cada um dos nossos filhos, se preocupamos demais. O mundo que nós estamos vivendo, que só oferece coisas ruins. Se nós, mães, vivem preocupados, imagine Nossa Senhora. Como está Nossa Senhora vendo a situação de tantos filhos perdidos? Então, como Nossa Senhora, é a igreja, Nossa Senhora, que é essa mãe tão terna, tão pura, tão acolhedora, assim a igreja. A gente às vezes olha, por que é que as igrejas têm as portas tão largas? É para que ela acolher. As portas largas para acolher. E muitas portas para que se entre. Ela não faz distinção. Que Nossa Senhora é nossa mãe, a qual intercede por nós. Nós amamos e ela nos ama e cuida de nós. E a igreja é como essa mãe que acolhe dentro dela sem fazer distinção. Nunca vai se ver na igreja chegar um mendigo, chegar um alcoólatra, chegar seja quem for, que vai dizer, você sai para fora, não pode ficar não, de maneira alguma. Tem pessoas, eu já ouvi uma pessoa dizendo, de outra denominação, mas na igreja de vocês acolhe tudo. Tudo dentro da igreja de vocês. Sim, é assim mesmo. A igreja acolhe tudo, é o coração de mãe. A mãe não vai fazer distinção. A mãe que ama, o filho pode ser o errado que for, ela vai dizer, filho, você está errado, mas ela vai reconhecer o erro, mas ela não vai jogar o filho fora. É assim a nossa mãe. Não é que a igreja concorde com o erro, mas ela acolhe. Ou seja, quando a pessoa tem um bebezinho, aí o bebezinho ali, você vai banhar seu bebezinho recém-nascido, e tudo. Aí banhou, aí quando você vai jogar água suja, você joga água com o menino e tudo? Não. Você pega o bebezinho que você banhou, tirou a sujeirinha e joga a água suja
fora. Assim é a igreja. A igreja traz e vai lavando, a sujeira vai sendo jogada fora, mas o Filho amado de Deus fica. A palavra diz que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então a igreja é um hospital, é esse coração de mãe que vai cuidar de cada um de nós que chega doente. A gente chega aqui chagado com os nossos pecados e tudo, e encontra nesse coração de mãe que é a igreja, esse acolhimento tão bom que nós recebemos a cura. E saímos transformados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então essa perfeição, meus irmãos, se dá pela entrega do nosso coração naquilo que nós estamos a fazer, aquilo que foi nos confiado na igreja. Você foi chamado a servir. Não pense que não há lugar. Assim, há lugar para você. A messe continua sempre grande, como Cristo disse, e os operários pouco. Pedi ao Senhor da messe que envie mais operários. Então, precisa, Deus quis, na realidade, precisar de cada um de nós na messe, que é aqui a capela de São Bento. Deus quis precisar de cada um de vocês aqui para cuidar, para zelar, em todos os sentidos, dessa casa de oração, aonde é dedicada a São Bento e aonde Jesus vivo, grande graça vocês têm de ter Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade, presente 24 horas aqui no sacrário. Que grande graça. Então, foi confiado a vocês. Toda a comunidade, quando tomar consciência, eita menino, quando tomar consciência de que foi confiado a todos, ter esse cuidado, esse zelo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Da gente doar financeiramente, com amor, com o nosso coração, para ver essa capela terminada, para ver os trabalhos concluídos, para ver as festas sendo realizadas de uma forma que se adquire financeiramente para a manutenção da capela e a manutenção da igreja num todo. Porque até Cristo, ele tinha uma bolsinha onde se colocavam as ofertazinhas, aonde era a sobrevivência deles. E o tesoureiro era Judas. Então a igreja também precisa. Essa igreja peregrina, militante, precisa. A celestial não. Quando a gente passar dessa vida para outra, está na igreja celestial, não precisa. Essa igreja peregrina, militante, precisa, né, desse dinheiro para poder desenvolver os seus trabalhos. E aí é onde a gente bate na tecla do dízimo. Aqui tem um dízimo? Pronto. Então quem é dizimista, gente, você não está pagando. Eu vou pagar meu dízimo. Não, você não está pagando, você está devolvendo. Devolvendo. Aí eu entro nesse ponto que a igreja é mãe, porque a igreja, nossa igreja, mãe católica, mãe que se preocupa com os filhos, ela diz o quê? Analise com responsabilidade, você como família, o que você pode dar. Como dízimo. Não há uma obrigação de um valor, não. Aquela cobrança, né, tem que ser tanto, não. A igreja não bate nessa tecla assim. Aí o nosso coração, se tem esse zelo, a gente vai ver o que pode dar e doar na casa de Deus. Então quem é dizimista, gente, é uma bênção. Diz que as comportas do céu se abrem para quem doa de coração. As comportas do céu se abrem e a assistência do céu, ela não falha naquele que realmente o seu coração está entregue naquele que está ofertando. E se você conhece alguma pessoa que não é, evangelize para que seja. Se você pode aumentar o seu dízimo, aumente se pode, se não pode. O bom é que a mãe, ela nos deixa livre. Você não é forçado a nada. A gente é conscientizado. A gente é evangelizado. A gente fala-se a verdade daquilo que a igreja traz e a palavra traz. Agora a decisão é sua.
aquela palavra ela vai produzir algo no seu coração. E é isso que Deus quer. Deus não quer nada que não seja dado. Deus quer aquilo que é verdadeiramente dado. É que nem aqui essa perfeição. Em todo sentido, no dízimo, na oferta, em todo sentido, essa perfeição se dá em nós fazermos ou doarmos de todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos novamente aqui. Convido mais uma pessoa para vir participar desse momento. O Senhor esteja conosco. Por intercessão do nosso Pai São Bento, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. E tem um chazinho ali, viu, gente, para tomar.